Olá, princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é baseado em um filme, que é aquele filme Milagres do Paraíso. Eu vi esses dias e mexeu muito comigo, me fez ter uma nova visão, sabe? Ver de uma nova forma o mundo em si, a vida. Profundo. Mas é isso mesmo. E o nome desse vídeo de hoje é A Sua Vida é o Milagre. Tem uma parte do filme que uma das protagonistas fala uma coisa que me tocou muito, que é o seguinte: isso aqui é uma frase de Einstein, ok? Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, e a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. E quando ela fala isso, começa a mostrar vários textos do filme que aconteceram pequenas coisas, mas que foram milagres de Deus. E aí quando você vê essas pequenas coisas, assim, você vê, cara, como que mesmo em coisas simples, Deus mostra o seu poder, Deus muda a mente, Deus muda corações e Deus age e cuida da gente. Isso me deixou assim encantada. E quando ele falou isso, comecei a pensar em várias coisas que aconteceram na minha vida. Pra mim foram coisas boas, coisas legais, né, ok. Mas que, se a gente olhar desse ponto de vista aí, foi um milagre de Deus, foram cuidados dele na minha vida. E aí eu comecei a separar assim vários segmentos, né, de como Deus cuidou de mim, de como Ele fez milagres em mim. E enquanto eu vou falar desses segmentos, eu vou pegar alguns exemplos meus e eu quero muito que você pense em exemplos seus, tá ok? O primeiro segmento, aspecto que eu vou falar, que Deus faz milagres na nossa vida, é com as pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Deus colocou uma pessoa no caminho da mãe de uma menininha do filme que abençoou, que ajudou, que alegrou muito a vida delas. E Deus coloca muitas pessoas no nosso caminho. Eu lembro que no ensino médio, sempre estudei uma boa parte da minha vida, assim, com as mesmas pessoas, com as mesmas crianças, né, com a mesma galera. E quando eu fui pro ensino médio, eu fui pra um lugar que eu não conhecia ninguém. E eu orei e falei: Deus, põe pessoas boas no meu caminho, se possível cristãs. E eu lembro que numa sala gigante, com 40 alunos ou mais, eu sentei no cantinho, eu gostava de sentar bem encostado na parede, sou dessas. E aí, sentei justamente no meio de 3 pessoas cristãs. Ó, pra você ver, numa sala daquele tamanho, eu sentei exatamente no lugar certo, que viraram grandes amigas minhas. Então, Deus colocou pessoas boas no meu caminho. E não só nesse período do ensino médio, como ao longo da minha vida. Tem pessoas que a gente olha e a gente lembra com tanto carinho, né? A tia Rossana, a tia Verônica, a tia Claudinha, a tia Lu, que foram da época do departamento infantil da DIG. Cara, como eu fui feliz naquele departamento infantil. Era uma família tão gostosa. E aí a gente conversava e se abraçava, aquele carinho, e fazia obras com muito amor, sabe? Cheio de amor. Eu ensaiava as crianças para cantar, eu fazia trabalhos manuais para decorar a igreja quando tinha culto da abelhinha, que a palavra é doce como mel. Eu fazia abelhas de EVA e decorava, eu ficava lá cortando. Aí tinha a tia Verônica que levava um patezinho. Meu Deus, o patê da tia Verônica. Era maravilhoso. Ela levava o patê, o Rodrigo também fez amizade lá, ia comer o patê. E a gente ficava na sala, cada um fazendo sua coisa, né? Cada um pegando um lanchinho para as crianças, outro pegando material para dar uma aula, e conversando, e num clima gostoso, uma família, sabe? Ou época boa. E a Raquel Gaspar, que foi a madrinha de casamento, que foi um anjo da minha mãe que Deus colocou na minha vida. Tem a Raquel Lucas. Raquel é uma benção, né? Tem a Raquel Lucas que me ajudou no meu casamento, a organizar meu casamento. Quantas pessoas lindas Deus colocou na minha vida e colocou na sua. São milagres de Deus, é o cuidado dele, sabe? São pessoas que deixaram sua vida mais bonita, que te ensinaram coisas, que te abençoaram. Outro aspecto que Deus trabalha na nossa vida, que Ele age, é com os livramentos que Ele dá. E às vezes é umas coisas que, às vezes eu fico assim, caraca, mas eu nem orei por isso. Mas quando você ora antes de dormir e fala: Deus, abençoa a minha vida em todas as áreas, em todos os aspectos, Ele abençoa em todos os aspectos. Então você não orou especificamente por aquilo, mas quando você ora pela sua vida, para Deus cuidar de você, Ele cuida das coisas específicas. Teve um dia que a gente tinha um trabalho na faculdade, e aí a gente teve uma dificuldade de terminar o trabalho escrito e falar: a gente imprime lá na faculdade, porque lá tem um lugar que imprime. Aí, como já estava quase na época de férias, né, a moça que trabalha nessa parte de impressão, de xerox e tudo mais, ela ia embora às 5 horas, e o nosso trabalho era 7 horas. E a gente ia umas 6h30 imprimir, porque sempre ficava aberto até 7 horas, até 8. Então a gente, pô, de boa, a gente imprime umas 6h30 lá na faculdade. Só que ela ia embora às 5 horas naquele dia do trabalho. Só que aconteceu um rolo aí que o filho dela foi, deixou o carro com ela, e ela não precisava ir de ônibus, então ela poderia ir embora mais tarde, precisava ser 5 horas. Aí ela ficou
Entendeu? E quando a gente foi imprimir, eu falei, poxa, não era pra eu estar aqui, era pra eu ter ido embora. Depois de imprimir o nosso trabalho, entregar nosso trabalho direitinho, na data certa, no momento certo. Então, pra mim isso foi um livramento, o cuidado de Deus. Outro também que me chamou muita atenção é que eu uso lente de contato, estou com lente de contato. Gente, eu sou míope. Eu tenho 3 graus de miopia. Se alguém já fez cirurgia aí de miopia, me fala, porque eu tenho medo, não sei se faço. Mas enfim, eu uso lente. E o óculos, eu nem tava ligando pro óculos. Aí quando eu fui comprar a lente de novo no lugar, eu fui comprar uma lente pra mim, lente mesmo, e um óculos pro Rodrigo, porque ele tem aquele óculos de descanso, sabe, tal. Aí o cara negociando, a gente negociando com ele, falou assim, ah, eu também troco a lente do seu óculos, Raquel, porque eu tenho óculos aqui em casa. Eu pensei, ah, sabe? Não liguei muito, porque eu só uso lente. Mas, todavia, entretanto, essa época agora de julho, por causa do inverno e tudo mais, a lente tem ficado muito seca. Então tem horas que meu olho começa a arder, eu sou obrigada a tirar a lente. E aí o que me socorre? O óculos, com a lente já no grau devido. Mas eu nem liguei de fazer esse óculos, eu nem liguei de trocar a lente dele. Só que Deus sabe como é, muito obrigada, Jesus, sabia que eu ia precisar, tocou no coração do moço para ele trocar a lente pra mim. É muito bom, cara. Esse dia eu estava pensando, Deus, ainda bem que o Senhor tocou no coração do moço para ele arrumar meu óculos, porque senão eu ia estar ferrada. Porque eu tenho usado muito óculos esses dias, sabe? Outro aspecto que Deus cuida da gente é na nossa saúde. Eu lembro, meninas, que conforme eu fui entrando na fase da adolescência, crescendo, meu queixo, como eu já contei naquele vídeo lábio leporino, que é um milagre que Deus fez na minha vida, meu queixo foi entortando, entortando, entortando. Então eu teria que fazer uma cirurgia ortognática, uma cirurgia bem complexa. E essa cirurgia é muito cara e muito difícil de fazer, difícil de encontrar uma profissional e tudo mais. Só que quando eu me mudei de Guaratinguetá, São Paulo, para o Rio de Janeiro com 18 anos, eu tinha acesso, tinha direito a um hospital, a um dentista aqui no Rio. O que eu fiz? Eu fui com o meu maior sonho. Deus me deu uma força, uma sabedoria aquele dia, que eu cheguei lá no dentista, primeira vez que eu fui lá. Eu cheguei na secretária, na moça que estava ali, e falei assim, eu quero fazer uma cirurgia ortognática. Tipo assim, é uma coisa complexa pra caramba, eu cheguei falando assim, eu quero fazer isso. Tipo, eu já fui no nível hard, né? Fui no nível mais puxado da coisa. A moça regalou o olho assim, falou, peraí. E foi, chamou o melhor dentista que tinha ali. E ele foi, gostou muito de mim, teve muito carinho por mim, olha que bacana, como que Deus trabalha, né? Aí o cara teve muito carinho por mim, ele se simpatizou comigo. E ele me atendeu com todo carinho e virou meu dentista. Virou meu dentista, me preparou e me encaminhou para um cirurgião muito bom. E esse cirurgião começou a fazer os exames para poder fazer a cirurgia. E eu pude operar de cirurgia ortognática em 2013 e fiz uma correção em 2014, mas tipo, tudo o meu plano, digamos, cobrindo isso, sabe? Uma cirurgia que é muito cara. Tipo, sabe? Assim, a forma que tudo aconteceu foi muito de Deus, cara. Foi muito Deus conduzindo, sabe? Deus tocando o coração de pessoas, Deus movendo pessoas, Deus movendo circunstâncias, materiais, condições para eu poder operar. Realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que era fazer essa cirurgia. Deus moveu tudo. Eu fico quase emocionada, eu tô quase. Caraca. Porque é uma coisa que mexe muito comigo. Então, assim, milagre. Sabe, toda vez que Deus toca no coração de uma pessoa pra te ajudar, pra te abençoar, toda vez que Deus abre uma porta, Deus dá uma condição pra você fazer alguma coisa, sabe, Deus te dá um livramento, são milagres de Deus na sua vida. É o cuidado dele na sua vida. E outra coisa também, em relação à saúde que Deus fez, é que quando eu estava na barriga da minha mãe ainda, ela viu que eu tinha fissura. Essa fissura aqui, que é lábio leporino, o nome disso. Eu nasci com isso aqui aberto, e aí eu operei quando eu era bem pequenininha para poder fechar. Graças a Deus, no meu caso, não aparece muito, mas tem casos que aparece mais. E aí, quando ela descobriu que eu ia ter esse lábio leporino na barriga, ela ficou com muito medo, porque normalmente quem tem lábio leporino tem a voz ruim, a voz prejudicada, a voz meio fanhosa, meio esquisitinha. E eu oro muito a Deus para que eu não tivesse, que eu tivesse uma voz boa, para poder cantar, para poder falar e tudo mais. E olha pra você ver, Deus atendeu isso. E eu tô aqui falando pra vocês, eu tenho um canal no YouTube, e eu falo pra muitas e muitas princesas. Nosso canal tá chegando quase 10 mil.
Fala essas coisas me emocionam, não adianta. Mas, você vê como Deus opera na nossa vida. Outro aspecto que Deus cuida da gente é que Ele nunca nos deixa na mão. Teve uma vez que me chamaram para dar uma palavra, para pregar no culto de jovens. Culto de jovens, ok, beleza. Quando eu cheguei, meninas, era congresso. Meu Deus do céu, o que é isso? Era congresso de jovens, de gente. E os jovens tudo com camisa, tudo assim empolgado, animado, que não sei o que. E o caraca, a igreja cheia. Eu falei, gente, é congresso. É congresso. Aí eu fiquei assim, caraca, que frio da barriga, não sei o que. Mas Deus, Ele nunca nos deixa na mão. E Deus foi lá comigo, eu consegui pregar e foi uma benção, todo mundo gostou muito, foi tocado, várias pessoas vieram falar comigo, porque Deus, Ele nunca nos deixa na mão. Outra coisa muito linda desses milagres que Deus faz é quando Ele coloca as pessoas que às vezes nunca te viram, nem tinham muito contato com você, pra te ajudar, pra te fazer o bem. Eu falei no outro vídeo que eu fiz um teste físico para um concurso que eu tinha passado e falei só da barra, né, nesse vídeo. Não sei se vocês já viram, se vocês vão ver. Mas, falando de outro aspecto em relação à corrida era uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sempre tive rinite, bronquite, todos os ites, né, tenho dificuldade respiratória, eu sempre tive muito. Pra eu acostumar, né, a correr foi muita luta, muita. E quando chegou no dia de fazer a corrida, com as outras atividades também que tinha que fazer, tava lá fazendo, correndo, quase morrendo. E tinha um tempo, tinha 12 minutos pra correr 1.600, se não me engano, ou 1.680, alguma coisa assim. E aí, quando eu tava quase chegando no final, eu tava sem força, não tava conseguindo mais correr. E uma menina que também é cristã, mas que eu conheci no ônibus indo pra lá, pra esse teste físico, ela falou, vai, Kelzinha, e me deu um empurrão. Esse empurrão que ela me deu, ou eu caía de cara no chão ou eu corria. E quando ela deu esse empurrão, parece que foi Deus me empurrando, assim. Porque veio uma força dentro de mim que eu disparei. Pá, comecei a correr. E quando eu passei a linha de chegada, apitaram e acabou o tempo. Tipo, foi uou. Esse empurrão que a Mônica, o nome dela é Mônica, que a Mônica me deu, foi muito de Deus. Outro também, que aconteceu. Como eu contei no negócio da barra, eu não passei nesse primeiro teste físico por causa da barra. Então eu tive que passar 15 dias treinando e voltar a fazer tudo de novo. Todas as atividades, abdominal, flexão, salto, corrida e barra. E aí eu fiz tudo de novo e quando chegou na corrida, aquela luta, ai meu Deus, fazer correr de novo. E aí teve um amigo meu, conhecido meu na verdade, que ele não tinha passado no teste físico. Mas ele sabia da dificuldade que eu tinha pra correr. E ele falou assim, não, eu vou correr com você, porque ele não tinha dificuldade. Aí ele foi correndo comigo e ficou o tempo inteiro do meu lado. Falou, vai Raquel, você consegue. Vai, isso aí, você tá muito bem, isso, mantém o ritmo. Não para não, vai. Ele ficou o tempo inteiro do meu lado, falando assim, me incentivando, me ajudando. E aí eu consegui completar o tempo certinho, consegui fazer tudo direitinho, porque ele tava junto comigo. Por que ele fez isso? Ele pensava ter feito isso. Mas Deus colocou ele no meu caminho pra me ajudar e fez mais um milagre na minha vida. E toda vez que eu conto essa história, eu comparo ele com Deus. Porque Deus faz assim com a gente, Ele tá do nosso lado. Ele não deixa a gente, vai Raquel, vai embora. Não, Ele vai do nosso lado. Vai, eu tô com você. Vai, você consegue. Vai, é isso aí, vai, tô gostando de ver. Uau! De mesma forma que esse meu amigo me incentivava, Deus incentiva a gente e vai com a gente pelos caminhos que a gente precisa percorrer. E quantos outros milagres Deus não faz na nossa vida. Eu até escrevi aqui, a força que Ele te dá em momentos difíceis. Você está sem força, está perdido, de repente te vem uma força enorme. Essa força é um milagre de Deus. As oportunidades que aparecem na sua vida. Você nem está imaginando, você fica, que isso? Oi? Pra mim? Milagre de Deus. Os momentos inesquecíveis que você passou. Você consegue lembrar? Alguns momentos inesquecíveis? São milagre de Deus. O amor da sua família. O amor que sua mãe tem por você, que seu pai tem por você, que seus irmãos têm por você. As amizades que Deus colocou no seu caminho. As pessoas do trabalho, o trabalho que você tá. E simplesmente a natureza. Gente, a natureza, meu Deus, são milagres constantes o tempo inteiro. E quando a gente começa a ver a vida, as coisas ao nosso redor como milagre, a gente aprende a ser mais grato. Se você puder agora, acabar de ver esse vídeo, faz uma listinha de coisas que foram um milagre na sua vida. E agradeça a Deus por elas. Porque eu vou ler de novo a frase. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre.
A outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Então viva assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Beijão no coração, eu amo vocês. É isso aí. Curta, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau.